O mar é um verdadeiro guardião de mistérios, e poucos são tão intrigantes quanto os naufrágios. Cada naufrágio não é apenas uma embarcação perdida, mas um capítulo congelado no tempo que conta histórias de aventuras, tragédias e, muitas vezes, segredos ainda não revelados. Quando um navio afunda, ele leva pedaços de vidas e experiências, transformando o fundo do oceano em seu túmulo. Em meio à escuridão e ao silêncio das profundezas, cada naufrágio guarda memórias de uma época, de uma missão ou de uma viagem que se tornou fatal. É pensar fascinante que muitos desses destroços foram encontrados séculos depois de desaparecerem, com tesouros, relíquias e até mesmo restos da tripulação. Neste vídeo, vamos explorar 10 naufrágios históricos e as histórias que eles carregam, desde embarcações emprestadas até navios comerciais e militares cujas jornadas terminaram de forma inesperada. Titanic, o naufrágio que abalou o mundo. Em 1912, o mundo foi abalado pela notícia de que o Titanic, o maior transatlântico da época e símbolo do avanço tecnológico, havia sido naufragado em sua viagem inaugural. O Titanic partiu de Southampton em direção a Nova York, com mais de 2,2 passageiros e tripulantes a bordo, representando o auge da engenharia naval e do luxo. No entanto, o que parecia ser uma jornada de inovação terminou em tragédia quando o navio colidiu com um iceberg nas águas geladas do Atlântico Norte. Em poucas horas, o Titanic afundou, deixando para trás um número inacreditável de vítimas. O naufrágio foi resultado de uma série de fatores, incluindo a falta de botes salva-vidas para todos, avisos de iceberg ignorados e a velocidade excessiva que o navio mantinha. Em 1985, mais de 70 anos após o acidente, os destroços foram encontrados por uma equipe de exploração submarina, revelando um verdadeiro cemitério submerso. Desde então, as expedições recuperaram itens que ajudaram a contar a história daquele dia fatídico, como cartas, joias e personalidades pessoais. O Titanic tornou-se um ícone cultural, lembrado por sua grandiosidade e pela lição de humildade frente às forças da natureza. Mary Rose, a joia perdida da Marinha Inglesa. O Mary Rose era um navio de guerra inglês e uma das embarcações favoritas do rei Henrique VIII. Construído no início do século XVI, foi uma das peças centrais da Marinha Inglesa, defendendo o reino em várias batalhas até seu último confronto em 1545, durante a Batalha de Solent contra a frota francesa. O Mary Rose afundou de forma abrupta, levando consigo mais de 500 homens e um estoque de armamentos e provisões. Especula-se que uma combinação de vento forte, carga mal distribuída e possíveis ataques destruídos para sua tragédia. O naufrágio escapa nas águas do canal por mais de 400 anos, até ser redescoberto em 1971. Em 1982, uma grande operação de resgate trouxe um embarque à superfície. Durante essa operação histórica, arqueólogos e mergulhadores preservaram milhares de objetos que revelaram detalhes detalhados sobre a vida a bordo, como bonecas de cozinha, armas, ferramentas médicas e até restos de roupas. Hoje, a Mary Rose está exposta em um museu em Portsmouth, Inglaterra, como parte de um projeto de conservação contínua que oferece uma janela rara para a vida naval do século XVI e representa um marco nos estudos de naufrágios históricos. Endurance, um símbolo de resistência e sobrevivência. O Endurance, navio de Ernest Shackleton, representa uma das histórias mais heróicas e comoventes de resistência humana e sobrevivência em um dos ambientes mais hostis do planeta, a Antártida. Em 1914, Shackleton e sua tripulação partiram para atravessar a Antártida em uma jornada exploratória. No entanto, o Endurance ficou preso no gelo do mar de Weddell, sendo esmagado lentamente pela pressão das placas de gelo até afundar em 1915. Apesar de perderem o navio, Shackleton e sua equipe sobreviveram quase 2 anos isolados, enfrentando temperaturas congelantes, fome e exaustão, até serem resgatados. O naufrágio do Endurance ficou perdido por mais de um século, envolto na lenda de uma expedição que mostrou os limites da resistência humana. Em 2022, uma equipe de exploradores encontrou o navio surpreendentemente intacto.
a cerca de 3 metros de profundidade, preservado pelo gelo antártico. Essa descoberta trouxe à tona as condições extremas vívidas por Shackleton e sua equipe, lembrando-nos da coragem e tenacidade de exploradores que enfrentaram as forças da natureza em busca de aventuras e descobertas. Galeão São José, o Santo Graal dos Naufrágios. Conhecido como o Santo Graal dos Naufrágios, o galeão espanhol São José afundou em 1708, nas águas da costa colombiana, carregando um dos maiores tesouros marítimos da história. Este navio transportava uma carga impressionante de ouro, prata e pedras preciosas, fruto do isolamento colonial nas Américas, e estava no caminho da Espanha quando foi atacado pelas forças britânicas. A batalha foi feroz e rápida, resultando em uma explosão catastrófica que selou o destino de São José e de seus valiosos pertences. Estima-se que o valor do tesouro perdido a bordo chegue a bilhões de dólares em valores atuais. Em 2015, o governo colombiano anunciou a descoberta do naufrágio, mas a localização exata e o valor total dos tesouros continuam cercados de mistério, devido a disputas legais e diplomáticas sobre os direitos de recuperação. O São José permanece nas profundezas do Caribe como um símbolo da opulência colonial e dos conflitos que marcaram o período. Vasa, uma cápsula do tempo. O Vasa é um dos poucos navios naufragados do século XVII que foi resgatado em condição quase perfeita, tornando-se uma cápsula do tempo incomparável. Este navio de guerra sueco, construído para ser o orgulho da Marinha da Suécia e projetado para intimidar inimigos com seu tamanho e armamento, partiu em sua viagem inaugural em 1628. No entanto, apenas minutos após deixar o porto de Estocolmo, o Vasa começou a acumular devido a um desequilíbrio estrutural. Ele era muito alto e estreito para seu peso. Quase 400 anos depois, em 1961, o Vasa foi encontrado e retirado do fundo do mar em excelente estado de preservação, com canhões, esculturas ornamentadas e até mesmo restos de tripulantes. O navio agora está em um museu dedicado em Estocolmo, onde os visitantes podem observar um dos naufrágios mais bem preservados do mundo e aprender sobre os detalhes minuciosos de sua construção e os desafios da engenharia naval do século XVII. Em 1900, um grupo de mergulhadores de esponjas descobriu por acaso um dos naufrágios mais intrigantes da antiguidade, próximo à costa da ilha grega de Anticítera. Entre as estátuas de bronze e mármore encontradas nos destroços, havia um objeto peculiar que mais tarde foi identificado como o mecanismo de Anticítera. Datado de cerca de 100 AC, este dispositivo é frequentemente considerado o primeiro computador analógico do mundo. Composto por engrenagens intrincadas, o mecanismo foi usado para prever eventos astronômicos e traçar ciclos lunares e solares, além de eclipses. Sua descoberta trouxe novas perspectivas sobre o conhecimento tecnológico da Grécia Antiga, levantando questões sobre como uma tecnologia tão avançada foi desenvolvida em uma época remota. A análise dos destroços revelou artefatos como cerâmicas, moedas e estátuas, que oferecem insights sobre a rota comercial e a vida dos marinheiros da época. O naufrágio de Anticítera continua fascinando arqueólogos e historiadores, revelando os segredos de um passado mais sofisticado do que se imaginava. O 166 foi um submarino alemão que se afundou durante a Segunda Guerra Mundial em 1942, no Golfo do México, após ser atingido por um ataque aéreo dos aliados. Este submarino fez parte da campanha de guerra submarina da Alemanha nazista, que visava interromper as rotas comerciais dos aliados e afundar navios de carga que transportavam suprimentos essenciais. Antes de ser destruído, o U-166 afundou o navio SS Robert E. Lee. Seus destroços foram encontrados décadas depois, em 2001, simbolizando os perigos enfrentados pelos marinheiros durante a guerra e as intensas batalhas subaquáticas da época. Os restos do submarino revelam as condições claustrofóbicas enfrentadas pela tripulação e continuam sendo protegidos como um cemitério de guerra, um memorial submerso para marinheiros perdidos. O Cisne Negro é um nome informal para um dos naufrágios mais disputados e valiosos da história. Em 2007, a empresa de exploração Odyssey Marine
anunciou a descoberta de um tesouro colossal, composto por mais de 500 mil moedas de prata e ouro, num naufrágio no Oceano Atlântico. Acredita-se que o navio possa ter sido um galeão espanhol carregado de riquezas das Américas. Após a descoberta, começou uma intensa batalha legal entre a Odyssey Marine e o governo espanhol, com a Espanha reivindicando o tesouro como parte de seu patrimônio histórico. A disputa resultou na entrega do tesouro na Espanha, embora os detalhes sobre a localização exata e a localização exata do naufrágio permaneçam desconhecidos. Este caso levanta questões importantes sobre a posse de tesouros submersos e a preservação de artefatos históricos, além de destacar o equilíbrio entre a exploração comercial e a conservação do patrimônio. O SS Thistle Gorm era um navio britânico de carga que transportava suprimentos para as tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, enquanto estava ancorado no Mar Vermelho, foi atingido por uma bomba lançada por aviões alemães e fundou rapidamente. O naufrágio levou consigo uma grande quantidade de equipamentos militares, incluindo tanques, caminhões, motocicletas, munições e até locomotivas, que ainda hoje estão retidos no fundo do mar. Décadas depois, o SS Thistle Gorm foi redescoberto e se tornou um dos destinos de mergulho mais populares do mundo. Os mergulhadores podem explorar este museu submerso, que oferece uma visão única dos desafios enfrentados durante uma guerra. O naufrágio simboliza a memória e a preservação de uma época de conflitos internacionais. O San José foi um galeão espanhol que fundou em 1708, ao largo da costa da Colômbia, durante uma batalha naval contra a frota britânica. Transportando um tesouro estimado em bilhões de dólares, composto por ouro, prata e pedras preciosas extraídas das colônias espanholas, o San José é frequentemente chamado de Santo Graal dos naufrágios. Sua localização esconde um mistério por séculos, alimentando lendas e atraindo exploradores. Em 2015, o governo colombiano anunciou a descoberta de San José, em profundidades de até 600 metros. O naufrágio foi declarado patrimônio cultural do país, exigindo colaboração e aprovação governamental para qualquer tentativa de resgate. Além de seu valor monetário incalculável, o galeão representa um fragmento significativo da história colonial e das rotas comerciais entre as Américas e a Europa. Ele permanece intocado no fundo do Caribe, guardando um tesouro que simboliza tanto a riqueza quanto as complexidades do período colonial.